Rodovia Aristides Bolan, a via rápida prestes a ser estadualizada. Mercado Fitness. Brasil tem mais de 34 mil academias. À procura de uma vaga no mercado de trabalho? Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos na região. Com um número surpreendente de endividados no país, escolas inovam e preparam aulas de educação financeira para crianças. A audiência pública gera encaminhamentos sobre infraestrutura do Porto Seco. E no esporte, Roberto Cavalo aposta na reação do Tigre. Empate com o Figueirense após estar perdendo por 2-0, encheu o treinador tricolor de esperanças. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é terça-feira, 29 de outubro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Uma situação que impede o avanço de obras importantes na via rápida, como limpeza e iluminação, está prestes a ser solucionada. A rodovia Aristides Bolan está a um passo de ser estadualizada. Confira. No mês de dezembro, a Via Rápida completa 2 anos de funcionamento, desde a sua inauguração. De lá para cá, a via se tornou o principal caminho entre Criciúma e o litoral, com um acesso bem mais rápido que as alternativas utilizadas antes. Hoje, pela Via Rápida, o percurso entre Criciúma e a BR-101 demora menos de 10 minutos. Mas mesmo tanto tempo depois de ser aberta ao tráfego, só agora ela vai se tornar uma rodovia estadual. Faz 2 meses, de agosto para cá, que o processo se intensificou, foi tratado a regime de urgência, devido aí à proximidade da nossa alta temporada que se aproxima, e principalmente porque a Via Rápida se tornou o principal acesso ao Balneário Rincão, né? Então isso é um ponto a ser destacado, que a manutenção naquele ponto deve ser extensiva, deve ser reforçada a sinalização, o corte da vegetação deve ser efetuado, bem como o policiamento naquela região, né? Sabemos que aí o fluxo aumenta no verão, sabemos que os transtornos que isso pode gerar caso a polícia não esteja atuando. Então isso foi tratado, o processo está quase finalizado, está bem amarradinho já para muito em breve ser publicado no Diário Oficial e passar realmente a ser uma rodovia estadual, incluída no plano rodoviário estadual, para que possamos prestar todo tipo de manutenção necessária. Segundo o coordenador, o processo de estadualização está pronto, falta apenas ser publicado no Diário Oficial. Publicado no Diário Oficial, ela passa a ser incorporada no nosso plano rodoviário e toda a manutenção pode ser realizada mediante a isso. Agora, uma previsão específica ainda não dá para ser definida. Eu tenho esperanças que ainda essa semana seja publicado no Diário Oficial, uma vez que o processo já está quase todo finalizado, só falta mesmo a publicação. A esperança é que sim, ainda no mês de outubro, ou seja, essa semana, isso já seja finalizado. Um dos entraves para a estadualização da Via Rápida estava em um trecho da rodovia que ainda não foi concluído. Essa questão do acesso foi que o antigo Conselho da Infra viu como um empecilho, né, que a obra deveria estar concluída para aí sim poder estar estadualizada. Mas desde que eu assumi, fui analisando os decretos, analisando tudo aquilo que percorreu e vi que todas as premissas para a estadualização que estavam previstas em decreto, a Via Rápida já estava atendendo. Não havia nada ainda pendente, por assim dizer. Então fui atrás, batalhei para que esse processo pudesse ser finalizado, ser concluído, porque essa alça não é um empecilho para a estadualização, é um empecilho justamente para a mobilidade. Sim, sabemos que aquela região merece uma atenção, aquela alça na terceira linha já está sendo tratada judicialmente. Na última oportunidade que o secretário pôde vir aqui à região, nós comparecemos ali com o juiz da Içara, conversamos sobre essas questões e vimos que realmente é uma necessidade. Ele está tratando como prioridade, tão logo a emissão de posse daquele terreno for concluída, for realmente efetivada, nós possamos estar ali intervindo e fazendo realmente esse acesso, essa alça na terceira linha, que tanto vai beneficiar aquela mobilidade da região. Após a estadualização ser formalizada, o governo do estado deve começar a investir no local. Situações como corte de vegetação, por exemplo, não eram resolvidas antes porque a via não tinha um responsável. Já conversamos com a empresa responsável, a empresa terceirizada responsável pelo corte da vegetação, já
solicitamos a mobilização de uma equipe, uma vez que já está prestes a ser estadualizada. Eles já se comprometeram com essa equipe para, assim que estiver estadualizada e tivermos a legalidade, tivermos esse amparo legal para poder atuar ali, eles já estarem mobilizando essa equipe de roçada, principalmente mais na região da Içara, né, onde a partir de Criciúma já havia feito esse corte da vegetação, a região da Içara intensificar e a partir disso aí podemos prestar toda a manutenção de roçada na rodovia. A sinalização e a iluminação também vão receber atenção especial a partir de agora. A questão da sinalização, sim, no que tange a nossa coordenadoria, que é reforçar a sinalização, divisa de municípios, localização, para orientar e melhorar o tráfego na região, né, para que não possa acessar, para que veículos de carga pesada não possam acessar o centro de Criciúma, enfim, tenham realmente as rotas bem designadas, bem delimitadas, para que eles saibam os caminhos mais eficientes a serem percorridos. Agora, a questão da iluminação pertence de responsabilidade à Celesc. Eles se comprometeram a lançar edital de licitação ainda esse ano, conforme conversas, em setembro, uma reunião que tivemos na Câmara de Içara. Isso acabou não acontecendo, pois eles alegam adequações de projeto, isso ainda está acontecendo, então aguardamos para que nos próximos meses, aí, enfim, eles possam estar lançando esse edital já adequado, conforme essas melhorias que eles querem prever, para que os acessos e pontos estratégicos possam estar iluminados. Agora, depende deles essa questão da iluminação. E o coordenador lembra que a via deve ficar também mais segura após a estadualização. Nós só podemos atuar com fiscalização, com manutenção na rodovia quando ela está no plano rodoviário. A polícia também só pode fiscalizar quando está no plano rodoviário. É um processo semelhante. A partir do momento que for decretada, que for estadualizada, a polícia poderá mobilizar o seu efetivo, a polícia da Içara, para que aí sim possa estar gerando todo esse controle, né? Seja no tráfego, seja no controle de acidentes e numa maior celeridade aos acidentes que ali ocorrem, que por muitas das vezes a polícia militar tem que atuar no local, por justamente a rodoviária não poder ter esse amparo legal para poder estar fiscalizando. Sabemos que aí o verão se aproxima, a temporada se aproxima e os benefícios que a polícia trará ao local são inúmeros, né? Uma vez que o tráfego será bem maior nessa alta temporada do verão, sendo que a principal ligação ao Balneário Rincão se tornou a via rápida. O Brasil tem mais de 34 mil academias. São muitas opções, ou seja, não tem desculpas para não se exercitar. E além de fazer bem para o corpo e também para a mente, o mercado fitness ainda movimenta a economia, fazendo girar mais de 2 bilhões de reais por ano. O Vinícius já chegou a pesar 120 quilos e com reeducação alimentar e muito treino, ele chegou aos 90 quilos. Foi ao longo de um ano, de muito esforço, muita academia, dormindo melhor, me alimentando melhor, fazendo coisas mais regradas e não é fácil. E para ter melhores resultados, hoje ele acrescentou suplementos na rotina da prática de atividade física. Hoje eu uso creatina para me ajudar a ter mais força, me dar mais disposição muscular. São pessoas como o Vinícius que ajudam a movimentar um setor que não para de crescer no Brasil, o mercado fitness. O país já tem a maior receita da América Latina. Seja lá qual for o exercício, muita gente não gosta de ficar parada e está cada vez mais buscando uma atividade que dê bem-estar e satisfação. Hoje está explícito para todo mundo, que a atividade é para todo mundo, para todas as idades, para todos os públicos. Tem muito homem na dança, tem muita novinha, tem muita senhora, é para todo mundo. E para atrair cada vez mais adeptos, a indústria está investindo pesado. Para se ter uma ideia, só aqui no Brasil, essa onda fitness movimenta mais de 2 bilhões de dólares por ano. Dá para a gente ter uma noção pela quantidade de gente que veio nessa feira fitness em São Paulo, que é só voltada para o mundo fitness. É um fenômeno que vem acontecendo nos últimos 10 anos, eu acho que com as grandes redes de academia crescendo e se tornando mais populares, hoje você consegue, com um custo acessível, praticar uma academia, enfim, você tem alimentos que antes eram difíceis de achar, ou só em lojas especializadas, em lojas comuns, e em supermercados, em farmácias, então toda a cadeia wellness de bem-estar tem crescido muito. As indústrias estão apostando em novidades. Essa que produzia apenas leite, agora também fabrica whey protein. O mercado está voltado para isso, eles estão preocupados com isso.
a questão de cuidado com o corpo, cuidado com a saúde. E a empresa, mais voltada para a beleza, agora também está investindo em barras funcionais de proteína e fibra. Cada vez mais as pessoas querem combinar o saudável com o sabor. Então a gente precisa ter o benefício para a saúde, mas a gente também precisa ter o sabor, ter o prazer de consumir esses snacks saudáveis. De acordo com o levantamento de 2018 da Associação Internacional de Fomento ao Universo de Saúde e Exercícios, são mais de 34 mil academias no Brasil. O segundo país do mundo com o maior número de estabelecimentos, perde apenas para os Estados Unidos. E são quase 10 mil clientes que não poupam dinheiro quando o assunto é qualidade de vida e manter o corpo em forma. A atividade física hoje, quando você faz e começa a se sentir bem mentalmente, você melhora em diversas outras atividades do seu dia a dia, né? Se tornar uma pessoa proativa. Normalmente as pessoas acabam criando aquele lado mais convencional, onde se mantém numa zona de conforto. A partir do momento que você tem desafios na vida, atividade física, começa a cuidar de você, se gostar mais de você, você acredita mais em você e progride na vida. A seguir, a audiência pública gera encaminhamentos sobre infraestrutura do Porto Seco. Atenção, você que está à procura por uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas disponíveis na região sul. Vendedor para atuar em ótica, vendedora, ajudante de motorista, executiva de vendas, consultora de vendas, vendedor externo, operador de caixa, cortador, gerente operacional, auxiliar administrativo, auxiliar de designer de sobrancelhas, operador de calandra, estampador digital, atendimento interno, auxiliar de dentista com experiência, consultora de atendimento, fisioterapeuta, serviços gerais, secretária, desenvolvedor web, suporte técnico de software, mecânico industrial, auxiliar jurídico, consultor comercial, consultor administrativo, consultor contábil, analista fiscal, assistente de RH, auxiliar de eletricista, trainee para logística, auxiliar de confeiteira, auxiliar de padaria. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial Industrial de Criciúma, a ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. O Brasil já tem mais de 64 milhões de endividados. Foi pensando em melhorar este cenário que algumas escolas incluíram no currículo aulas de educação financeira para as crianças. A Cintia estranhou, mas não demorou muito para olhar a educação financeira como um ensinamento para a vida. No começo eu realmente achei um pouco estranho, porque eu estava acostumada com as matérias como história, geografia. Conforme o tempo se passou, eu percebi que até que era bem interessante e me fez pensar mais sobre o que eu estou fazendo. E eu acho que isso pode me ajudar bastante no futuro. Faz um ano que na escola dela, na Zona Sul de São Paulo, os alunos recebem orientações sobre como lidar com o dinheiro. Não é apenas pegar e sair gastando, bem que a mãe dela já falou. As crianças desde muito pequenas, elas recebiam semanada, né? E a gente foi ensinando que se eles gostariam de algo, um brinquedo, eles teriam que guardar, né? Porque brinquedos ou objetos eles ganhavam só em datas especiais, aniversários ou Natal. E se fora desse período quisessem alguma coisa, eles juntariam a semanada deles e eles poderiam comprar.
Aprender ainda na infância como lidar com o dinheiro reduz as chances de se tornar um adulto com grandes problemas financeiros, trazendo uma visão diferenciada para um futuro de sucesso e, consequentemente, com mais responsabilidade. Por isso, a educação financeira nas escolas tem ganhado cada vez mais espaço, fazendo parte do currículo como qualquer outra disciplina. Quando comecei a educação financeira, nós, professores, a primeira pergunta que a gente fazia era: quando você ganha uma mesada, o que você faz com esse dinheiro? Quase que 90% eu guardo uma parte. Independentemente deles estarem falando a verdade ou não, eles já têm a ideia, assimilaram a ideia de que é necessário guardar. Essa ideia de sustentabilidade financeira é extremamente importante para o ser humano, para o bem-estar do ser humano. Quanto mais cedo aprender a organizar as finanças, melhor. A contabilidade é simples. Uma parte do que se ganha é separada para pagar as despesas. O que sobra vai para o consumo. Uma conta que pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Essa relação de começar aqui, quando criança, já ter os hábitos de poupar parte do que passa pelas mãos dela, que é o dinheiro, é muito importante. Uma parte a gente guarda no cofrinho, a outra parte a gente consome. Mas é bom deixar claro que a educação financeira não é igual para todo mundo. É preciso respeitar o perfil de cada um. A gente tem que pegar realmente, olhar para dentro da escola, olhar para dentro do perfil daquela escola, qual é o público, qual é a família, para que a gente possa implementar as atividades pertinentes à atividade fim chamada perfil dos familiares. Caso contrário, a gente pode estar dando o ensinamento errado para a pessoa errada. Graças ao ensino que tem em casa e o reforço na escola, a Cíntia consegue diferenciar se a vontade de comprar é impulso ou necessidade. Hoje, com tanto ensinamento, fala como um adulto. Mas é lógico que às vezes escapa o sentimento de alguém que tem apenas 14 anos. Faz parte. Antes de comprar qualquer coisa, é sempre bom primeiro pensar 2 vezes ou até mais, para ter certeza se você vai precisar daquilo ou se você vai gostar daquilo. No futuro, a pessoa também já vai levar esse conhecimento desde pequena para frente, desde comprando coisas mais caras ou comprando também guloseima. A audiência pública realizada na última sexta-feira gerou consequências quanto a encaminhamentos da estrutura do Porto Seco. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Os investimentos em infraestrutura na região conhecida como Porto Seco, em Criciúma, podem se tornar em breve uma realidade. Na última sexta-feira, o assunto foi tema de uma audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores e que reuniu lideranças de toda a região, comunidade e empresários interessados em investir no local. O presidente da Associação Empresarial de Criciúma, a ASIC, também participou do encontro. Segundo ele, a discussão é importante para que se encontrem soluções e recursos. Na realidade, o Porto Seco ele é um projeto de mais de 20 anos, né, que ele hoje tem lá o SEST Senat, lá estabelecido. É um projeto muito grande que a gente chama de cidade dos transportes, mas infelizmente os empresários que no início compraram e têm os seus terrenos lá, eles não conseguiram fazer a infraestrutura necessária para que as empresas de transporte se instalassem lá. Então, o que a gente está buscando? Os empresários, juntamente com o poder público, achar uma saída no sentido de nós pavimentarmos as ruas e assim as empresas poderem construir as suas unidades lá. Para o presidente da ASIC, esse investimento em infraestrutura no Porto Seco deve favorecer não só as empresas que querem se instalar no local, mas também beneficiar toda a região, auxiliando na mobilidade urbana. Isso tiraria muito trânsito do centro da cidade. A nossa logística ficaria muito grande. A estrada de ferro passa do lado do Porto Seco. O Porto Seco ele está do lado da via rápida. Ele está localizado no anel viário, no anel de contorno viário. Enfim, é toda uma logística própria, mas nós precisamos medir esforços no sentido de terminarmos a infraestrutura do Porto Seco.
Na audiência pública, os empresários se colocaram à disposição para auxiliar nos investimentos, mas querem também uma mobilização do governo para isso. Com certeza, eles vão investir, eles vão tirar dinheiro do bolso, porque são os proprietários dos terrenos, afinal de contas, então eles estão dispostos a isso, mas eles não têm condições de bancar tudo, em torno de 6 milhões de reais, mais ou menos, para se fazer toda essa pavimentação necessária. Por isso, os vereadores e empresários buscam agora apoio do governo municipal e governo estadual para a disponibilidade de recursos. Nós, inclusive, vamos ter uma reunião com o secretário de Infraestrutura do Estado, pedindo para ele que se faça uma rótula também de entrada ao Porto Seco. Esta rótula hoje já teve vários acidentes, já teve inclusive morte, né, na entrada do Porto Seco hoje, ali no SESC Senat. E então é importante que o Estado também ele dê a sua colaboração no sentido de construir essa rótula de acesso, evitando assim acidentes. O presidente ressalta que o projeto de infraestrutura do Porto Seco está pronto. Faltam apenas os recursos para viabilizar a obra, necessária para o desenvolvimento do local. A gente, junto com os vereadores, com a Câmara de Vereadores, a ASIC, o sindicato, buscando também o poder público, tanto municipal quanto estadual, de buscarmos esses recursos e mostrarmos a importância que é esse Porto Seco funcionando, não só para Criciúma, para toda a região e para Santa Catarina. A seguir, Roberto Cavalo aposta na reação do Tigre. O empate com o Figueirense, após estar perdendo por 2-0, encheu o treinador tricolor de esperanças. Agora o esporte. O técnico Roberto Cavalo não gostou do empate de sábado diante do Figueirense. Porém, o comandante Carvoeiro aprovou a reação do time, já que o Tigre perdia por 2-0. Mas o momento, claro, continua extremamente complicado. Tensão no Criciúma. Faltam 7 jogos para o fim do campeonato e o Tigre precisa pelo menos de 5 vitórias para não ser rebaixado. Na reapresentação do elenco, após o empate em 2-2 no clássico contra o Figueira, muita conversa. Os jogadores ouviram em silêncio o presidente Jaime Dalfarra, o assessor de futebol Vanderlei Mior, o técnico Roberto Cavalo e o auxiliar Wilson. Será a hora da bronca? De cobranças mais ríspidas? Ou é hora do carinho? Vai existir a cobrança na semana, porque o Criciúma é muito grande, todos têm a consciência de que a torcida está sofrendo muito, mas por outro lado também a torcida entende que os jogadores todos querem vencer, também tem seus familiares sofrendo, é um momento do campeonato que tem que ter mobilização positiva e por isso que eu estou aqui hoje, de pedir essa semana de tranquilidade de trabalho, mas com muita cobrança porque nós temos que fazer a diferença no sábado contra o São Bento. E se o empate contra o Figueira não foi um bom resultado, a maneira como o empate foi conquistado, já que o Tigre perdia por 2-0 até os 38 minutos do segundo tempo, serviu de alento. É a reação que o técnico Carvoeiro estava esperando. Nós temos jogado dentro e fora de casa bem, fizemos um primeiro tempo dentro das nossas condições táticas que queríamos contra o Figueirense, mas tomamos um gol que não se toma naquele momento do jogo. E esse sinal foi válido porque há muito tempo nós estamos jogando em cima dos adversários, criando situações e a bola dando na trave, não entrando. Algumas vezes a arbitragem não marcando corretamente o que era para ser e quer que não prejudica, né, na tabela. Mas esse sinal veio na hora certa, um chute que desvia e entra, né? O segundo gol da maneira que aconteceu. Então foi um sinal muito positivo, até porque o que nos preocupa mais no momento é da maneira que estamos tomando o gol. Porém, se o resultado do jogo não foi o melhor, para Cavalo, a rodada foi interessante para o Tigre. Foi boa, né? Achei, lógico, se analisa um Vitória que perde em casa, daí o Londrina também perdeu em casa, mas os empates, né? A Ponte Preta, da maneira que perdeu, também está em crise. Então a gente sabe que nesse momento do campeonato, o resultado para o Criciúma é nós e São Bento, né? Então já depois do jogo do Figueirense,
tentei passar uma mensagem, é uma semana decisiva, é uma semana que a torcida tem que estar mobilizada por vocês da imprensa para vir ao campo, ajudar, apoiar. Sentimos isso na pele com a torcida do Figueirense, como foi no campo, mas a nossa foi muito guerreira, chegou lá e aplaudiu, lutou e conseguimos um resultado que nós queríamos, a vitória, e veio o empate, mas a tabela não dá para analisar com os jogadores. Nós da comissão sempre estamos fazendo a pontuação, tudo que precisa, né, analisando ponto a ponto, jogo a jogo, mas nesse momento do campeonato nós temos a palavra pesada, obrigação de vencer o São Bento dentro de casa. E para variar mais problemas, Léo Gamalho, autor dos 2 gols contra o Figueira, foi expulso porque comemorou seus gols junto à torcida. Agora Roberto precisa ir atrás de um atacante. Muito sério, né? Porque um jogador que não vinha fazendo gol, não estava sendo cobrado por isso, porque ele estava jogando e estava se dedicando, assim como os outros, mas o 9, o centroavante, realmente tem que fazer gol. E infelizmente, da maneira que ele foi expulso, nos prejudica, porque ele seria um cara decisivo no sábado, né? Fez 2 gols, busca confiança, dá uma equilibrada, nós também ficamos muito satisfeitos pelo seu desempenho e nos daria uma tranquilidade maior no sistema ofensivo. Com a ausência do Léo Gamalho com essa expulsão, já começamos a trabalhar uma outra formação, outro atleta, mas realmente nesse momento ele poderá fazer falta porque parece que ele agora encontrou o caminho do gol. Hoje, no Sala de Entrevistas, vamos falar sobre uma profissão que duvido você saiba que ela exista. Confira. Hoje, no Sala de Entrevistas, falaremos sobre um assunto que causará surpresa para muitos. Vamos conhecer um pouco do universo de um jogador de ioiô profissional. Você ficará impressionado com os ganhos e com as possibilidades que este esporte, que para muitos é uma brincadeira, pode proporcionar para seus jogadores. Embora hoje eu trabalhe com vídeos, hoje eu produza vídeos, já fiz alguns vídeos para empresas institucionais, mas o que eu gosto de fazer mesmo são esses teasers mais artísticos em tudo que envolve desde o ioiô, que envolve um lifestyle hoje. Como eu não faço só isso, eu ando de skate, eu surfo, faço várias outras coisas, eu gosto de produzir essas coisas também, mas a minha grana, como eu pago minhas contas, realmente vem só do dinheiro do ioiô. O Sala de Entrevistas vai ao ar dentro de instantes, logo após o Informe Região. Você sintoniza a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberto. Assinantes da NET TV a cabo acompanham o Sala através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Alan, jogador profissional de ioiô, e na terça-feira eu vou estar aqui na TV Primavera trocando uma ideia com o Herbert, tudo sobre o ioiô. Já espero vocês aqui, hein? E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.